Existe uma frase que diz: "Quem não é visto, não é lembrado". Essa frase é totalmente enganosa, porque Miqueias estava lá no interior, não era visto pela aristocracia, pela política, pela população grandiosa, mas ele estava lá cumprindo com sua vocação, sendo fiel a Deus, e hoje nós estamos falando dele. Passaram-se aí aproximadamente 2000 e poucos anos e nós estamos falando sobre o seu livro que está no cânon, onde todo mundo que tem acesso à Bíblia tem acesso a esse livro. Então, meu irmão, se você não está sendo visto pelos homens, o mais importante é ser visto por Deus e ser reconhecido por Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. E se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você, inscreva-se neste canal, deixe o seu like nesse vídeo para que essa plataforma possa compartilhar com mais pessoas, visto que o meu intuito e propósito aqui é edificar e solidificar a fé dos nossos irmãos dessa comunidade que cresce cada vez mais aqui no YouTube. Você pode deixar também o seu comentário se gostar desse vídeo, porque eu vou ler a cada comentário e vou responder a você. E hoje eu quero falar sobre um dos profetas menores que marcou a sua geração. Eu quero aqui abrir uma série de comentários a respeito dos profetas menores e quero começar por ele, Miqueias. Quem foi Miqueias? Onde Miqueias ele desenvolveu o seu chamado, a sua vocação profética? Miqueias ele foi instruído por quem? Onde ele morava? Ele é contemporâneo de quais outros profetas? Então, se você ama a Bíblia, ama o Antigo Testamento, ama as histórias, ama os personagens bíblicos, aqui é o seu lugar. Então assista até o fim este vídeo, não abandone pelo meio do caminho, mas assista até o fim. Tem uma catraca que você pode deixar a velocidade mais rápida, mas não deixe de aprender mais sobre esse extraordinário profeta. Miqueias, no seu original, seu nome original significa Micaial. Micaial, que significa quem é como o nosso Deus, quem é como o Senhor. Miqueias, ele foi um dos profetas contemporâneos do profeta Isaías, também do profeta Amós. Sim, os três estavam juntos com o propósito de ser usado por Deus com sua boca profética e falar a respeito dos oráculos de Deus. Enquanto Isaías estava profetizando para a aristocracia lá no palácio, Miqueias ele estava na comunidade rural. Miqueias ele estava em Moresete Gade, que ficava a aproximadamente 32 quilômetros distantes de Judá, da capital do Reino Sul. Então ele estava lá profetizando e falando a respeito daquilo que o Senhor iria fazer, tanto para o Reino Norte quanto para o Reino Sul. Miqueias se destaca porque, enquanto Amós ele vai para o Reino Norte e vai profetizar contra um reinado corrupto, um reinado idólatra, Miqueias ele profetiza também para o Reino Norte, mas especificamente para o Reino Sul. Lembrando dessa divisão: Reino Norte, 10 tribos, Reino Sul, 2 tribos, Benjamim e Judá. Jerusalém está na tribo de Benjamim. Então, este é um profeta evidente, este é um profeta humilde, este é um profeta que nos traz informações belas a respeito de Deus. Ele está no interior profetizando. E qual que é o propósito do livro do profeta Miqueias? Ele tem como objetivo enfatizar não somente a bondade de Deus, mas também a justiça que vem por meio da ira de Deus sobre as nações que vivem uma vida em desobediência. Então ele traz essa informação. Miqueias lembra que também Deus iria trazer juízo para o Reino Norte, que estava pecando de forma grande, e Deus estava mandando seus profetas e mesmo assim o Reino Norte não queria se consertar. E ele mostra que diante
dessa ira que iria vir sobre o Reino Norte, Deus ele ia mandar também a sua misericórdia no futuro, enviando o Messias. E a profecia de Miqueias aponta para onde de fato o Messias iria nascer, que é em Belém. Miqueias ele está profetizando a partir do ano 730 antes de Cristo, sendo contemporâneo, como eu falei, de Amós e também de Isaías. Nós temos um paralelo muito interessante entre Miqueias e Isaías, que são contemporâneos, da seguinte forma: a origem, então, de Isaías é entre a nobreza, a origem de Miqueias é um homem do campo. Então, olha como Deus ele é plural nas suas escolhas. Ele escolhe pessoas para falar com pessoas mais cultas, mais preparadas, mas escolhe também pessoas simples para falar com o povo simples. Enquanto o estilo de Isaías ele era refinado, poético, trazia a majestade, a grandeza de Deus e falava a respeito de um Deus que habita em luz inacessível, como diz Paulo, mas a majestade de Deus. Enquanto isso, nós podemos observar que a composição do livro de Miqueias é mais direta, é mais popular, é mais contundente, é com linguagem mais simples e muito mais comum, e Deus é glorificado em todos esses tipos de linguagem e de abordagem. A ênfase de Isaías foi em uma soberania de Deus, na santidade de Deus, na esperança messiânica, enquanto a ênfase de Miqueias está na justiça social, na denúncia contra a opressão que Israel fazia com o povo, e também ele explora a respeito dessa justiça que vem de Deus e dessa corrupção que estava entre os líderes religiosos. Então, lembre-se sempre disso. Miqueias, ele é o profeta da justiça social. Olha que texto esplêndido que traz para nós essa verdade. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Olha que texto esplêndido. Assim diz Miqueias: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, ou seja, com a minha melhor oferta, bezerros de um ano. Então, ele está trazendo essa verdade que é uma indagação. Como que eu posso cultuar a Deus? Como que eu posso ser agradável aos olhos de Deus? Como pode ser a minha religiosidade? Entregando a Deus o meu melhor? Aí ele continua: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 1000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede a ti. Então, o que de fato, diante de tudo que eu posso entregar ao Senhor, diante da minha vida, a minha oferta, os meus filhos, a minha família, o meu sacrifício, diante disso tudo, o que de fato Deus quer de mim? Aí Miqueias fala: sabe o que Deus quer de você, povo? Deus quer que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, enquanto o povo estava lá, levando o seu melhor para o templo, levando o seu melhor como oferta a Deus, mas não amava a misericórdia, não andava na bondade e muito menos praticava a justiça, porque os líderes do Reino Norte e Sul também estavam totalmente corrompidos. Lembrando que o Reino Norte, os líderes religiosos, os sacerdotes e alguns profetas estavam se unindo junto com os vadios do Reino Norte de Samaria para atacar os estrangeiros, para roubar os estrangeiros. Eles invadiam, os líderes religiosos invadiam as casas das viúvas e fazia atrocidades.
Meu irmão, se o líder anda dessa forma, imagina os liderados. Lembrando que há uma frase interessante e que o pastor Elias sempre fala sobre isso. Se o líder corre, o liderado anda. Se o líder anda, o liderado para. Se o líder para, o liderado senta. Se o líder senta, o liderado deita. Se o líder deita, o liderado dorme. Se o líder está dormindo, o liderado está morto. É o que está acontecendo aqui. Se a liderança está corrompida e fazendo mal, imagina só os seus liderados. E Miqueias se levanta como um profeta da justiça. Miqueias se levanta como um evangelista da justiça, trazendo para a mente e o coração do povo, Reino Norte e também Reino Sul, o seguinte, e para nós nos dias de hoje, o seguinte: o que Deus quer de fato é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos em humildade. O verbo é esse. O primeiro verbo é praticar, o segundo é amar, o terceiro é andar em misericórdia e humildade diante do Senhor. Assim como no Novo Testamento, Jesus resume as 613 leis em duas apenas, amar a Deus e o seu próximo, Miqueias também resume as 613 leis do Antigo Testamento em três verbos, três ações distintas, que é, em primeiro lugar, praticar justiça, em segundo lugar, amar a misericórdia e, em terceiro lugar, andar humildemente. Esse é Miqueias. E além disso, ele convida o povo a ouvir a voz de Deus. A palavra shemar. Shemar é o ouve, ó Israel. Shemar significa ouvir, significa escutar. E não somente ouvir, conforme você está ouvindo a minha voz, no sentido de escutar as palavras, escutar o som da minha voz. Não, não é esse ouvir que Deus chama Israel para de fato estar pronto. O ouvir no Antigo e no Novo Testamento requer escutar e praticar. E nós vamos observar que desde Gênesis a Apocalipse o Senhor está sempre chamando a atenção do seu povo, não diferente no livro de Miqueias. Miqueias, então, ele traz o primeiro anúncio dizendo: ouve, ó todos, Miqueias 1:2. Ele está chamando a todos, indistintamente. Todo mundo precisa ouvir a voz de Deus. E esse ouvir, conforme eu falei, é mais do que escutar sons ou vozes. É também obedecer, prestar atenção e praticar. Praticar o quê? Lembre-se que Miqueias, ele é o profeta da justiça social. Então é praticar a justiça social. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo. Ouvir o quê? Ouvir e colocar em prática uma vida que de fato agrada a Deus, como? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando em humildade diante do Senhor. Além disso, ele também chama, no capítulo 3, verso 1, ele chama: ouve, ó cabeças de Jacó, significando o quê? Ouça liderança. O povo precisa ouvir, e esse ouvir é mais do que escutar som, é praticar, mas a liderança também precisa ouvir, ou seja, colocar em prática. E em terceiro lugar, vamos encontrar o Shema: ouve, ó Israel, ouve, ó povo, no capítulo 6, verso 1 de Miqueias, que diz: ouve agora o que o Senhor diz. Ou seja, o texto de Miqueias é um convite a ouvir, e ouvir é colocar em prática, abandonar os erros e se posicionar diante da presença de Deus, como em espírito de humildade, amando a misericórdia e vivendo uma humilhação de fato e praticando a justiça social. Lembrando que a justiça social não é uma pauta da esquerda. A esquerda, ela apenas arrebatou essa pauta cristã, porque a justiça social é uma pauta cristã. Miqueias fala que qual oferta eu posso dar ao Senhor? A oferta que agrada a Deus é a oferta da justiça social, no sentido de praticar a justiça com as pessoas,
não roubar as pessoas, não denigrir as pessoas, não fazer mal às pessoas, amar a misericórdia, ser misericordioso, é se colocar no lugar das pessoas, é pensar: será que eu gostaria que a pessoa fizesse isso que eu estou fazendo com outras? Bom, se os nossos representantes aí da política pensassem dessa forma, como Jesus ensinou, façam aos outros aquilo que você quer que façam para você, de fato, eles estavam praticando a justiça social e glorificando ao nome do Senhor. Então, o livro de Miqueias é uma convocação para que todos os líderes, para que todo o povo, toda pessoa que tem condição de ouvir, e ouvir é mais do que escutar som das palavras, mas o ouvir aqui é o shemá, que significa estar pronto, apto para colocar em prática a palavra de Deus. Além de tudo isso que nós já vimos aqui, Miqueias também ele é específico em mostrar como ele enxergava Deus. No seu livro, nós vamos encontrar alguns atributos de Deus. E eu falo apenas só de 2 atributos para a gente encerrar essa aula empolgante a respeito do livro profético de Miqueias. Em primeiro lugar, ele vê Deus como aquele que pastoreia. Pastoreia como? Com bondade, com misericórdia e com fidelidade. Vamos encontrar em Miqueias 2:12 a seguinte descrição: apacentará o seu povo com um pastor, ou como um pastor, e reunirá o remanescente de Israel, os porá juntos como ovelhas no aprisco. Então ele está profetizando a respeito do futuro de Israel, a respeito do futuro de Judá, que chegará um tempo em que um sumo pastor verdadeiro virá para apacentar com bondade, com misericórdia e com fidelidade. Então, para Miqueias, Deus, ele é o Deus que protege, é o Deus que pastoreia, é o Deus que cuida. Essa é a figura da majestade de Deus no livro de Miqueias. Além disso, também nós podemos observar em Miqueias o Messias que é de origem humilde. Olha só, Miqueias 5:2, como ele vai tratar, como que ele vai ensinar, como que ele vai falar sobre Jesus a partir da sua visão de mundo, a partir do seu contexto. Ele vai falar o seguinte: E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá. Em ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. Olha que coisa esplêndida, que texto maravilhoso. Miqueias está falando que o Messias, que é desde antes da eternidade, que o Messias, que é de fato soberano, está acima da eternidade, governa todas as coisas, esse Messias virá à terra como um rei humilde. Como um rei humilde. E nós podemos ver essa prática em Cristo a partir do Evangelho escrito por João, capítulo de número 13, que o Rei dos céus, o glorioso, o eterno, o majestoso, aquele que Paulo diz que habita em luz inacessível, ele desceu a essa terra, especificamente na Palestina, para limpar os pés dos discípulos, para limpar os pés sujos dos discípulos. Olha que humildade! Mas ele fala: assim como eu estou fazendo isso para ensinar vocês, para colocar vocês no lugar de vocês. E que lugar é o de vocês? O lugar da humildade. É calçar literalmente as sandálias da humildade, da bondade, da mansidão, do serviço, do cuidado. Então, assim como Miqueias era humilde no sentido de habitar em lugares humildes no interior de Judá e não nos palácios, mas ali mesmo estava sendo usado por Deus, ele traz a visão do Messias que virá como um homem também totalmente humilde,
um homem que governa todas as coisas, inclusive o cosmo, mas ele virá aqui nessa terra como um homem humilde. E isso aconteceu. Jesus veio como um homem totalmente humilde, se humilhou, foi obediente até a morte e a morte de cruz em humilhação. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está sobre todo nome, pelo qual no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então que esse livro possa empolgar você, que esse livro possa ter falado com você. Lembre-se, Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías, ele habitou no interior de Judá, a 35 quilômetros afastado do centro de Judá, que é a capital de Judá, que é Jerusalém. Ele estava lá para o interior. Miqueias foi um profeta da justiça social. Miqueias foi um profeta também que chamava o povo para ouvir a voz de Deus. Miqueias tem como objetivo, ou a sua ênfase principal, conforme eu falei, é a justiça social, e a sua forma de falar, o seu estilo literário é bem simples, é bem popular, é bem linguagem acessível, e esse é Miqueias, um homem que foi usado poderosamente por Deus. Então, se você está aí me ouvindo e talvez você não mora nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, nos grandes lugares, lembre-se que aí mesmo Deus quer te usar para você ser uma voz profética para essa nação. Sim, existe uma frase que diz: quem não é visto não é lembrado. Essa frase é totalmente enganosa, porque Miqueias estava lá no interior, não era visto pela aristocracia, pela política, pela população grandiosa, mas ele estava lá cumprindo com sua vocação, sendo fiel a Deus, e hoje nós estamos falando dele. Passaram-se aí aproximadamente 2000 e poucos anos e nós estamos falando sobre o seu livro, que está no cânon, onde todo mundo que tem acesso à Bíblia tem acesso a esse livro. Então, meu irmão, se você não está sendo visto pelos homens, o mais importante é ser visto por Deus e ser reconhecido por Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, e aguarde o próximo profeta para que nós possamos crescermos juntos.